Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre equações diferenciais ordinárias, tentar mostrar um pouco o que é a sua definição e tentar mostrar também algumas de suas aplicações. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Beleza? Vamos começar? Bom, pessoal, o que é uma equação diferencial? Para que serve? Porque nós vamos estudar equações diferenciais. Bom, você já teve a oportunidade de trabalhar no seu ensino médio alguns tipos de equações. E se você lembra, uma equação exponencial era porque a incógnita procurada estava no expoente. Uma equação logarítmica era dado esse nome porque a sua incógnita, ou seja, o que você procurava, estava num logaritmo. A ideia é a mesma aqui. Uma equação ela é chamada de equação diferencial porque a incógnita procurada é uma função em que nós temos informações sobre a sua diferencial, sobre a sua derivada. Beleza? Essas equações são modelos matemáticos que buscam explicar os diversos modelos e predizer os seus resultados. Ok? Vou dar um exemplo bem simples, porque para você ter a ideia de que em alguns experimentos a coleta dos dados é muito mais a respeito da informação da derivada do que propriamente dos dados. Então, por exemplo, na física mesmo, quando você está estudando o movimento, a trajetória de um objeto, às vezes você tem a informação da segunda derivada do movimento, ou seja, a ideia da aceleração. Talvez você tenha a informação da primeira derivada, ou seja, a velocidade. Então, às vezes, no experimento, mais que a coleta simples dos dados, você tem informações sobre a primeira, a segunda derivada, a taxa de variação daquela variável, ok? Então vamos lá. Imagina que eu faço a seguinte pergunta a você: qual a função cuja segunda derivada menos 5 vezes a primeira derivada mais 6 vezes a própria função dá zero? É uma pergunta aparentemente um tanto quanto complicada, mas você vai ver que existem alguns métodos de resolução bem simples que vão mostrar para nós qual é a função que satisfaz essa relação, ou seja, essa equação diferencial. Repare que é uma equação que relaciona a função, a sua primeira derivada e a sua segunda derivada. Ok? A gente já fez um tipo de pergunta assim, né? A gente pode brincar aqui fazendo uma analogia. A gente já brincou no sentido de tipo, eu te dar a derivada de uma função e você me dá qual é a função. Se você lembrar, o processo de integração é o processo de uma antiderivada, né? Então, por exemplo, eu perguntava lá para você, qual é a integral do cosseno de x? Você tinha que pensar qual a função cuja derivada é cosseno de x? E a sua resposta era achar a função dado a derivada. O mesmo acontece aqui, mas com exemplos, algumas relações mais complicadinhas do que no processo simples de integração. Ok? Bom, as equações diferenciais, pessoal, elas subdividem em dois grupos, tá? As equações diferenciais ordinárias, as EDOs, e as equações diferenciais parciais. A diferença entre elas, basicamente, é o número de variáveis independentes. Enquanto que na EDO a função procurada depende apenas de uma variável, na EDP a variável dependente, né, a função procurada, vai depender de duas ou mais variáveis. Beleza? No nosso tópico, na nossa aula, o nosso enfoque do nosso curso é sobre equações diferenciais ordinárias, ok? A variável, a nossa função vai depender apenas de uma variável, ok? Bom, essas equações diferenciais ordinárias, elas também podem se subdividirem em
em dois grandes grupos também, as de primeira ordem e as de segunda ordem. As equações de primeira ordem são as equações que trazem informações a respeito da sua primeira derivada. Já as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem são equações que trazem uma relação entre a função, sua primeira e a sua segunda derivadas. Ok? Um exemplo de primeira ordem, né? A derivada da função mais seno de x vezes a própria função é igual a cosseno de x. Então, repare que é uma equação em que eu relaciono a função, f de x, e a sua primeira derivada, apenas. Já na de segunda ordem, eu trago informação da segunda derivada, da primeira derivada e da própria função f de x. Ok? Pessoal, onde se aplica a EDO? São diversas aplicações, tá? No nosso cotidiano, nas diversas áreas. Vou tentar elucidar 3 aqui para vocês, tá? Por exemplo, na biologia, no crescimento celular, imagine que o crescimento celular dependa apenas do número de células presentes. Então, a taxa de variação do número de células presentes ao longo do tempo, né, em relação ao tempo, é proporcional ao número de células presentes. Então, esse crescimento celular pode ser explicado segundo esse modelo matemático bem simples, envolvendo uma diferencial. Okay? Um outro exemplo, na química. Imagine que você tenha inicialmente água pura e você pegou um agente e vai misturar nessa água pura. Então você quer descobrir agora qual é a concentração desse agente ao longo do tempo, à medida que você vai pondo esse agente na água. Você vai ter uma nova substância e ao longo do tempo, né, essa concentração vai mudando. Como que pode ser estudado a taxa de variação da concentração desse agente nessa nova substância ao longo do tempo? É uma equação diferencial também, tá? Ou na própria física, né, nos conceitos clássicos da mecânica de Newton, por exemplo, a gente lembrar que se a gente está estudando o espaço percorrido em função do tempo, a primeira derivada, né, é a velocidade. A segunda derivada é a ideia de aceleração, ou seja, a aceleração, né, é a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Então, muito importante a gente ter essas ideias cada vez mais claras para que a gente possa aplicá-las ao longo da nossa vida enquanto engenheiro, ok? O nosso enfoque do curso basicamente é nos métodos de resolução, né? O curso de EDO é um curso bastante extenso em que a ideia ótima seria trabalhar os modelos e as suas formas de resolução juntamente com suas aplicações. Nosso enfoque vai ser apenas os métodos de resolução das EDOs. É isso que eu penso em fazer nas nossas próximas aulas, beleza? Trabalhar passo a passo alguns métodos de resolução de EDO para vocês. Bons estudos, até a nossa próxima aula.